Perfeito, pessoal. Então agora nós vamos falar de uma outra atividade que talvez seja um pouquinho difícil de entender a princípio, mas depois que vocês compreenderem a base, ela fica muito simples. Essa atividade é a atividade dos rapazes e moças. E legal, né? Por que será que essa atividade recebe esse nome, afinal? Bom, é simples. Porque na verdade, como vocês estão vendo aí, durante essa atividade, os jovens são divididos usando os grupos em dois grupos bem grandes. De um lado, você vê aí os quadradinhos azulzinhos que representam os grupos de rapazes, e do outro lado, vocês veem os quadradinhos rosinhas que representam o grupo das moças. Então, lá no salão principal, a gente vai estar tendo um serão do presidente casado. Esse é aquele mesmo serão matinal que a gente vê todos os dias, tá bom? Como sempre. A diferença, então, é essa divisão por sexo, tá bom? Então, enquanto o presidente casado, nesse dia, né, na terça-feira de manhã, vai estar dando o serão dele para os rapazes, numa outra salinha, né, que na verdade é a sacada do refeitório, que é o outro lugar bem grande que a gente tem, onde poderia caber todo mundo, né? Então, nesse outro lugar, as moças, todas as moças do EFA inteiro vão estar reunidas, inclusive as consultoras delas e tudo mais. A mesma coisa para os rapazes, vão estar todos juntos. E aí o que vai acontecer? Vai ter uma atividade, né, diferente em cada um. O salão principal, como nós já dissemos, temos o serão do presidente casado. Terminado o tempo de ambos, né, terminado o serão do presidente, vai acontecer aí, ó, como a gente está vendo, uma rotaçãozinha, né? Os rapazes que estavam lá no salão principal vão para a sacada do refeitório, e as moças que estavam na sacada do refeitório vão para o salão principal para ter o mesmo serão que os rapazes acabaram de assistir, o serão com o presidente casado. E os rapazes então vão para a sacada do refeitório para participar da mesma atividade que as moças acabaram de ter, que na realidade é a parte principal da atividade dos rapazes e moças. Tá bom, então para a gente entender melhor como vai funcionar, vamos falar um pouquinho a respeito do objetivo dessa atividade depois da logística? Bom, o objetivo principal dessa atividade é ajudar os jovens a aprenderem sobre o Salvador. É isso mesmo, a ideia aqui é que tudo que for dito será a respeito do Salvador. Nessa atividade, os rapazes terão a oportunidade de ensinarem-se uns aos outros sobre Cristo. E as moças terão a mesma oportunidade de ensinar umas às outras a respeito do nosso Salvador. Imaginem como é grandiosa essa atividade, todos podendo prestar seu testemunho e aprender uns com os outros. Vamos então falar da logística agora? Bom, essa atividade ela é realizada na quarta-feira, porém a preparação para ela já começou muito antes, começou ali na segunda-feira. O que vai acontecer? Bom, você vai aproveitar o estudo do Evangelho, sabe o momento de estudo das Escrituras? E você durante esse momento vai reunir seu grupo e vai dividi-lo em 4 equipes. Então se eu tenho lá 12 jovens, é um exemplo, no meu grupo, eu vou dividi-los em 4 equipes de 3 membros, né, 3 participantes em cada equipe. Deu para entender? Então a ideia é que no total os jovens estejam divididos em 4 equipes. E aí o que eu faço é o seguinte, a seguir. Bom, eu vou designar em cada uma dessas equipes um jovem que vai ser o jovem líder dessa equipe. Como vocês podem ver aí na tela, um quadradinho separadinho. Vai ter algumas funções especiais que a gente vai falar mais pra frente, tá? Beleza. Dividiu as equipes, ótimo. Agora você vai explicar para os jovens a respeito da atividade, vai explicar por cima, tá bom? Os detalhes vão ser explicados durante a atividade em si mesmo. Bom, a essa altura do campeonato, os consultores motivacionais responsáveis por essa atividade, né, no nosso caso, a Amanda e o César, eles vão ter te entregue algumas folhas, né? Na verdade, serão 4 tipos diferentes de folhas que eles vão te entregar. Como vocês podem ver aí, nelas sempre vai haver lá no topo da folha uma pergunta, nesse caso, que pensais vós do Cristo, e embaixo dela existem discursos que vão responder a essa pergunta. E você vai entregar para cada equipe do seu grupo, já que existem 4 tipos de folhas, você vai entregar um tipo de folha para cada equipe do grupo. São perguntas diferentes, eles vão estudar perguntas e discursos diferentes e vão aprender bastante nesse momento. E o que eles aprenderem hoje, eles vão usar amanhã. A primeira coisa que eles vão fazer com isso é ler tudo.
Depois, em equipe, eles vão dividir os discursos em sessões, né, de modo que cada membro da equipe possa se responsabilizar por uma parte específica, né? Como eles vão ensinar depois, cada um vai participar um pouquinho. Bom, então nós falamos, né? Agora chegamos à parte da terça-feira, onde, como vocês lembram, os rapazes estão de um lado e as moças estão de outro. Uma parte vai ser lá no salão, que é o presidente casado ensinando, e aqui nós vamos falar da nossa parte que vai acontecer na sacada, que é a atividade em si, né, onde os jovens vão poder ensinar uns aos outros. Olha só, eles vão estar lá, né, o grupo todo junto, porém cada um já conhecendo a sua determinada equipe. E em determinado momento da atividade, que a gente chama de painel de discussão, os consultores motivacionais vão dizer quando é hora e vão explicar como agir, mas durante esse painel de discussão, os jovens vão pegar e vão ensinar aos outros membros da sua equipe sobre o tópico que eles pegaram, sobre a pergunta que eles pegaram. É claro, né? A atividade não vai ser só isso, embora essa parte já seja fantástica. Tem algumas coisas a mais. Dá uma olhada aí na telinha que você está vendo, o cronograma completo dessa parte da atividade que acontece na sacada. Bom, a gente começa ali, ó, com hino, oração e boas-vindas. Temos uma introdução do consultor motivacional, eles estão muito animados com isso, e temos instruções sobre a atividade. Aí depois, os consultores vão pedir que os jovens possam abrir no manual do participante, lá na página 79 até a página 81 do manual. Então eles vão fazer essa atividadezinha que está aí, eles vão ter 5 minutos para isso. Depois, eles têm um pequeno debate de encerramento, né, sobre o que eles fizeram com o manual, um alongamentozinho, e aí começa a atividade, o painel de discussão que a gente falou, onde eles vão ensinar uns aos outros. Então, terminando aí essa parte da atividade, vai haver aquele revezamento que a gente falou, né? Então, como a gente viu, a atividade começava lá com os rapazes no serão, e quem estaria fazendo isso aí no primeiro momento seriam as moças. E aí, as moças terminaram essa atividade especial, elas vão ver o serão do presidente, que vai estar dando o serão tudo de novo, só que para elas. E os rapazes entram lá na sacada e fazem a mesma coisa que as moças acabaram de fazer. Bom, então essa aí é a atividade. Só para encerrar, eu vou falar um pouco do papel do líder da equipe, que, conforme prometido. O papel do líder da equipe aqui é bem tranquilo, tá bom? Ele vai ajudar os jovens a prepararem a apresentação. Ele começa, né, a apresentação da equipe dele fazendo um resumo do que eles vão dizer. E ele vai ser o responsável, na verdade, por ajudar os jovens a terem tudo preparado na terça-feira. Ele vai ser o responsável por isso. Você, como consultor, só tem o trabalho de verificar se está tudo pronto e também ajudá-los, né, a ter ideias para fazer uma boa apresentação. Você conversa com eles na segunda, quando eles estiverem preparando tudo, dá dica para eles poderem pensar em perguntas boas e instrua eles a ouvir bem as respostas. Você pode instruí-los, por exemplo, a compartilharem uma experiência que alguém tenha ou contar uma história relativa àquela pergunta. Tá bom? Enfim, algo que possa dar vida à apresentação. Tá ok? Como temos, né, apenas 40 minutos para essa atividade, temos 4 equipes, vamos ter que instruir nossos jovens a falarem no máximo por 10 minutos. A parte deles não pode passar disso. Tá ok? Agora isso realmente encerra a atividade. Um forte abraço e boa sorte.